Há 10 anos, Neymar era apresentado no estádio do Barcelona, o Camp Nou, lotado. Era a primeira aventura na Europa do craque, que já era multicampeão pelo Santos. O correspondente Guilherme Pereira esteve em Barcelona e Paris para contar como é que foi essa primeira década de Neymar no futebol europeu. Era o dia 3 de junho de 2013. 56 mil torcedores no estádio Camp Nou para receber a maior revelação do futebol mundial na época. Olha só, Neymar batendo palma, dando tchau para a galera. Muito animado e imagino emocionado também por tudo que ele vai viver nos próximos 5 anos, né? Neymar, jogador do Barcelona, era enfim uma realidade. Eu quero ajudar. Estou realizando um sonho de estar mais cumprido do Barcelona. E o primeiro encontro com os torcedores do novo clube terminou com uma frase emblemática para eles. Hoje se inicia uma nova etapa na minha vida e, se Deus quiser, vai ser de muitas bênçãos, muitas alegrias e conquistas também. A etapa anterior tinha sido no Santos Futebol Clube. Neymar começou a brilhar no futebol brasileiro com apenas 17 anos. E ao contrário do que a gente viu acontecer com revelações mais recentes como Vini Júnior e Rodrigo, ele demorou alguns anos para sair do Brasil, apesar das propostas milionárias que o Santos recebia. E eu falava para o Neymar, olha, nós estamos aqui agora num problema muito bom. Todo mundo quer o Neymar lá fora e o Santos quer pagar aqui o melhor salário do Brasil para que ele fique aqui pelo menos mais 1, 2 anos. E o pai dele falou, então o que você acha? Eu dei minha opinião. Vamos deixá-lo aqui mais um pouco, mais 1 ano, e depois ele vai. O nosso fantástico ídolo, Neymar, continua conosco por mais 5 anos. Estou feliz aqui, é o que eu quero. No total, foram 4 anos e meio no profissional do Santos. Ao permanecer no Brasil por mais tempo, Neymar se tornou um ídolo ainda maior. O Brasil vivia a Neymar mania. E essa febre brasileira estava prestes a virar mundial. Neymar teve uma marca muito bem trabalhada no próprio Santos. Montou uma estrutura dentro do departamento de marketing para trabalhar a imagem dele, para conseguir patrocinadores pessoais e até para recusar alguns assédios que chegavam da Europa. Lá naquele início já tinha todo um projeto, uma construção de uma marca que depois explodiria e ficaria muito maior. Neymar é o nome dele! Mas era para essa explosão ter acontecido em Madrid e não Barcelona. A proposta do Real era maior do que a do rival. E o namoro entre as duas partes existia desde 2006, quando o Neymar passou 19 dias treinando nas categorias de base do clube. E eu estava com os advogados do Real Madrid e um vice-presidente aqui em São Paulo, neste escritório. E a partir deste momento, o Florentino me ligando, eu dizendo que não, que o Neymar está próximo de Madrid, e ele fazendo pressão do outro lado. E quem decidiu não foi nem o pai do Neymar ir para Barcelona, foi o próprio jogador. Foi uma ótima notícia para o Barcelona. Primeiro porque Neymar era uma jovem estrela do futebol mundial, demonstrava toda aquela qualidade e tinha muito carisma. A contratação dele também foi uma vitória moral do Barcelona sobre o Real Madrid. A venda de Neymar do Santos para o Barcelona foi anunciada em maio de 2013 por 17 milhões de euros. 44 milhões de reais na cotação da época. Anos depois, o próprio Barcelona revelou que no fim de 2011 já havia pagado 40 milhões de euros, o equivalente a 96 milhões de reais naquele ano, para uma empresa dos pais do jogador para ter a prioridade de compra. E uma investigação feita pela Justiça Espanhola ainda constatou que o total da transação foi bem maior, 86 milhões de euros. Preço final da venda em reais, 223 milhões. Tudo isso foi muito ruim para a imagem do Neymar também. E teve a questão do físico. O Neymar, ele como muitos outros jogadores de futebol, inclusive artistas de outras indústrias, ele fez contratos de pessoa jurídica para pagar menos imposto. O Neymar teve que lidar com essas questões na justiça, fazer acordos, pagar, achar as suas saídas.
O Neymar fez valer a sua vontade e em junho de 2013 ele foi apresentado oficialmente como jogador do Barcelona no gramado do estádio Camp Nou. Começava então há 10 anos a trajetória europeia de uma das maiores revelações da história do futebol brasileiro. A expectativa era enorme. Mas esse período tem que ser dividido em duas partes. A primeira foi vivida aqui. São os anos de glória do Neymar. Desde o começo já tinha uma expectativa muito grande, né? Na ida dele pro Barça. E os caras perguntavam, Adri, ele é bom? Adriano era um dos brasileiros que jogava no Barcelona quando o Neymar chegou. Ele é diferente, ele é diferenciado. E depois se criou uma outra expectativa, que era a conexão Neymar-Messi. Será que os dois vão conseguir jogar junto? Eles se deram muito bem. Neymar respeitou e entendeu desde o começo o peso de Messi no vestiário e no clube. E no ano seguinte ganharam a companhia de mais um sul-americano, o uruguaio Luis Suárez. Estava formado o famoso e histórico trio MSN. Nos primeiros treinamentos a gente já viu uma conexão entre eles, assim, era absurda, né? Foi caso de pouco tempo, cara, assim, entendeu? E você poder ter esses 3 jogadores, né? E juntar essas qualidades individuais, né? E depois você conseguir transferir para um coletivo, cara, isso facilita o trabalho de qualquer treinador, né? Em 4 anos de Barcelona, Neymar fez 105 gols em 186 jogos. Foram 76 assistências, 7 títulos conquistados. O principal foi a Liga dos Campeões no mágico ano de 2000. Em março de 2017, a maior atuação de Neymar com a camisa do Barcelona. Oitavas de final da Liga dos Campeões, no jogo de ida, 4-0 para o PSG em Paris. A volta foi no Camp Nou. O Barcelona vencia por 3-1 e ainda precisava fazer mais 3 gols para se classificar quando faltavam o regulamentar sem contar os acréscimos. Aí, Neymar fez um golaço de falta. Pra bola! Não! Na sequência, outro de pênalti. Do Neymar e gol do Barcelona! Inesperadamente iria acabar. Esse partido lo marcou. Esse jogo foi icônico e mudou a vida de Neymar. A partir dali, ele decidiu sair do Barcelona. Para azar do Neymar, o fotógrafo fez uma das melhores imagens da carreira de Messi. Essa foto correu o mundo. No jogo da vida de Neymar, Messi foi a imagem da vitória. Claro que Neymar se sentiu desprestigiado. É impossível que aqui seja o número 1 nunca. Apenas 5 meses depois desse jogo, o Paris Saint-Germain, que tinha sido comprado por um fundo de investimentos do Catar, aceitou pagar a multa rescisória do contrato de Neymar com o Barcelona. E este foi o assunto do esporte mundial em meados de 2017. Neymar deveria escolher ficar ou sair. O Barcelona fez de tudo para convencê-lo a permanecer. Mas depois de dias de indecisão, o brasileiro aceitou a proposta do clube francês, 222 milhões de euros, o equivalente a 821 milhões de reais na cotação daquele ano. O Ney, eu acho que todo mundo já via, não, próxima bola de ouro, eu acho que é ele, né? O Léo vai passar o Reinaldo para ele. E sou sincero, assim, eu fui pego de surpresa, né? Eu achei que isso não iria acontecer naquele momento. Era um desafio para ele. Ele estava bem em Barcelona? Estava. Só que já estava lá há 4 anos, já ganhou tudo. Então ele resolveu ganhar coisas novas numa cidade maravilhosa, num clube maravilhoso que estava precisando de títulos. A Torre Eiffel não é um símbolo apenas de Paris, mas sim de todos os franceses. Um povo que tem um orgulho próprio muito grande. Por isso, para essas luzes aqui ganharem cores diferentes num dia específico, o motivo precisa ser de fato especial para a França. Foi o que aconteceu quando o Neymar foi contratado pelo maior clube de futebol do país. Eu optei pela saída, optei por um desafio novo, por uma casa nova, por um projeto diferente, um projeto ousado. O projeto: transformar o Paris Saint-Germain em um dos maiores clubes do mundo. Olha, o Ney é um jogador de uma importância muito grande, né? Mundial.
global, internacional. O clube evoluiu em patamar, veio trazendo grandes jogadores. A chegada do Neymar com certeza foi um ponto assim, crucial para essa evolução. Era como um sonho realizado para o Paris Saint-Germain. Todo mundo passou a achar que com o Neymar o PSG ia chegar ao topo, que o PSG ia se tornar um dos melhores clubes da Europa, uma potência global. A torcida do PSG estava em êxtase. Mas agora, 6 anos depois, o canto é outro. A verdade é que nós esperávamos muito mais de Neymar. Ele é um craque que veio para ganhar a Liga dos Campeões aqui, o que não aconteceu. A torcida está com raiva de Neymar, mas é porque ainda acredita nele apesar de tudo. Fica a sensação de que ele poderia render muito mais em campo. Eu acho que o torcedor do Paris Saint-Germain não tem essa simpatia por ele por atitudes dele fora de campo. E aí tem a ver com ele estar machucado, e aí o Paris Saint-Germain está num momento decisivo e ele está no Brasil se tratando e não está junto dos companheiros. Num jogo que o Paris Saint-Germain está jogando importante também, ele não está vendo, ele está jogando pôquer e ele está apostando. Às vezes eu acho que ele joga contra ele em determinados momentos, principalmente em redes sociais. Hoje são raros os torcedores com camisas 10 em torno do estádio do PSG em dia de jogo. Nem se compara com a de número 7. É só perguntar quem é o melhor jogador do Paris Saint-Germain para escutar rapidamente. Mbappé ou Neymar? Mbappé. Poucos dias depois da chegada de Neymar, o PSG também contratou uma jovem revelação do futebol francês que estava no Mônaco. Kylian Mbappé nasceu e cresceu em Paris. E em 2018, ainda levou a França ao título da Copa do Mundo na Rússia. França é campeã mundial de 2018. Neymar já não era mais a única grande estrela do clube. No começo tudo ia bem, porque eles chegaram ao mesmo tempo, eram melhores amigos, jogavam um pro outro. Aos poucos a relação foi piorando e hoje notamos que eles não são bons colegas de equipe. Em 2019, Neymar tentou deixar Paris e voltar para o Barcelona. O PSG não aceitou fazer a negociação e a relação com a torcida ficou estremecida pela primeira vez. Mas no ano seguinte, as coisas se acalmaram porque Neymar foi fundamental para que o Paris Saint-Germain chegasse à sua primeira final de Liga dos Campeões, o sonho máximo do clube. Essa história poderia ser outra se o time francês não tivesse perdido para o Bayern de Munique na decisão. A gente conseguiu chegar a uma final de Champions League, a evolução dele internamente fez o clube crescer, evoluir. Neymar foi importantíssimo, por exemplo, para convencer Lionel Messi a jogar pelo Paris Saint-Germain. E aí, um novo trio foi formado: Neymar, Messi e Mbappé. Só que nem assim deu certo. E essa temporada acabou com a torcida do PSG protestando contra Neymar e Messi. O argentino já anunciou a saída do clube após 2 anos sem o brilho esperado em Paris. Já Neymar até aqui no PSG tem 173 jogos, 118 gols e muitas lesões. Nada o atrapalhou mais em Paris do que as lesões. Em 6 anos, ele perdeu 101 partidas do time por causa de problemas físicos. Não é um jogador que tem problemas de lesões por desgaste, lesões musculares, problemas crônicos nesse sentido. Não são todas decorrentes de trauma. A última lesão foi em fevereiro deste ano. E Neymar teve que passar por uma cirurgia no tornozelo direito, já desgastado de outras contusões sofridas no mesmo local, como a da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Existia uma preocupação de que uma nova entorse pudesse acontecer num outro momento decisivo da sua carreira. Então foi um consenso, do departamento médico da seleção, do departamento médico do PSG, dos médicos todos envolvidos, de que a melhor opção para ele era parar, tratar para que se recuperasse bem. Ainda não existe uma data confirmada para o retorno, mas quando o Neymar voltar a jogar, será pelo PSG? O clube não quer mais o Neymar porque a rivalidade com o Mbappé é muito grande. A questão é a união entre financeiro, esportivo e imagem que faça sentido para uma nova fase da carreira dele. Fizemos contatos com o Neymar e o pai dele que não quiseram gravar entrevistas para essa reportagem.
Sobre o futuro do jogador no futebol europeu, times do competitivo campeonato inglês seriam opções. Nas últimas semanas surgiram notícias de um interesse do Manchester United. Quem não gostaria de poder ter uma figura como ele, né, cara? Assim, não só a nível de futebol, mas mediaticamente, né? Porque hoje ele é uma figura muito importante, né? Então, assim, não é só o futebol, ele agrega muito mais que isso, né? Quando se trata de um extraclasse, a gente sempre quer mais, mas isso aí é uma cobrança nossa. Será que é justo com ele? É um cara super bem sucedido, que tem todos os títulos possíveis. A única coisa que falta para ele é campeão do mundo, né, com a seleção brasileira. Os 10 anos de Neymar na Europa até aqui se dividem entre o sucesso de Barcelona e a frustração de Paris. A próxima etapa pode definir de que forma ele vai ficar marcado na história do melhor futebol do mundo. Roger falou aí que só falta a Copa do Mundo para o Neymar, né? Foram 3 com a camisa da seleção brasileira, sem conseguir ser protagonista, sem resultados expressivos, né? 14 é aquilo que aconteceu, 2018 e a recente agora também eliminações nas quartas de final. Mas continua sendo uma das principais referências nossas, né, dona Bárbara? Ao lado do Vinícius Júnior, apesar dos pesares, é o Neymar, né? Desde 2010, pelo menos pra cá, vou pegar 2010 aí como marco, o Neymar é o jogador mais fora de série, mais craque que surgiu no Brasil. É um cara extremamente vitorioso, fez história no Barcelona, foi campeão da Liga dos Campeões, ao lado do Messi, sendo artilheiro da competição. Isso é muita coisa. Agora, a carreira dele está marcada nesse momento pelo si. Ele deveria ter ido para o Paris Saint-Germain. Se ele não tivesse ido, como é que teria sido a carreira do Neymar? Ele ficou muito perto de conquistar uma Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, então o futebol também traz esse contexto de detalhe. E agora a gente torce para que ele consiga estar bem na próxima Copa do Mundo. A gente quer ver o Neymar feliz e para estar na próxima Copa só depende dele. E o Neymar se despediu do Messi, que está de saída do Paris Saint-Germain. Ele escreveu que as coisas não saíram como os dois esperavam, que foi um prazer dividir esses 2 anos em Paris como argentino, e Messi também devolveu a gentileza.